Olá, meus queridos, que bom que vocês estão aqui. Que bom que você acatou a convocação santa e se alistou nesse exército de Deus. Estamos aqui na semana revelando o mundo invisível. É mistério e você vai entender o que será ministrado aqui durante esses 3 dias. Estamos aqui em um projeto, em um formato de aulas gratuitas, 100% online e 100% gratuito. Hoje iniciaremos a nossa primeira aula gratuita, que tem por tema ataques espirituais. A sua próxima aula será sobre armas de ataque e faremos no dia 14 de setembro, às 19h30, a nossa aula ao vivo. Amém? No meu Instagram, @Pastor Caio Almeida. E nesta aula ao vivo estaremos recebendo alguns convidados surpresa e eu te convido a você cumprir esse ciclo. 2 aulas online serão disponibilizadas, como estão sendo, mas a última ela vai ser presencial através da transmissão ao vivo no Instagram. Tá certo? Eu te espero e nesse momento, nessa oportunidade, iremos tratar sobre as armas de defesa. Estamos falando de um tema, irmãos, que estão dentro do contexto da temática da batalha espiritual. Você que acompanha o meu canal no YouTube já deve ter observado alguns temas que nós estamos trabalhando. Falar de batalha espiritual não é um tema odierno, é um tema que sempre existiu. Hoje a batalha ela se planeja e se projeta de maneira diversificada, mas ela existe de Gênesis e Apocalipse. As grandes batalhas, as grandes pelejas, as grandes estratégias de tomada de território envolveram sempre por trás estratégia satânica e perversa. Nós vamos observar desde Gênesis lá com Abraão, quando ele vai ter que alistar ali 318 homens para capturar o seu parente Ló, que estava ali sequestrado, e ele vai conquistar essa vitória somente com 318, porque havia planejamento e estratégia. Eram homens que tinham conhecimento de campo, mas eram preparados e foram planejados para a peleja. E eles vão vencer uma confrontaria de reis. Existia 5 reis pelejando contra 4 reis e Abraão, somente com 318, vai ter vitória. Nós vamos lembrar no livro de Juízes de Gideão, que somente com 300 homens e com cântaro e tocha, o Senhor deu vitória. Então existe, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, situações e ambientes que revelam que existe um mundo invisível que atua em regiões celestiais e que influenciam as tomadas de decisões na Terra. Nós precisamos compreender isso e testificar da verdade, porque nós temos respaldo bíblico para essa afirmação. Então, toda tomada de decisão, estratégia territorial, a nível de geografia ou a nível de política, existe por trás uma atuação de um mundo invisível, de algo que eu não vejo, mas eu sei que é real, porque nós sentimos na pele ou sentimos nas nossas organizações a influência desse mundo sobre nossas vidas. E falar de mundo invisível, esse tema aqui é muito pertinente, é falar de ataques espirituais. Quando nós falamos de ataques espirituais, nós vamos ver tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento uma diversidade de referências bíblicas de homens e mulheres que foram atacados por sua vida espiritual de maneira muito pertinente e específica em determinadas áreas. Nós vamos observar que está lá no livro de 1 Samuel 16, 14 e 23, a Bíblia diz que tinha um espírito opressor da parte de Deus que atormentava Saul. E esse espírito opressor, ele atuava na vida de Saul e só era alcançado libertação quando Davi tocava a harpa. Aqui nós temos 2 paralelos. Nós temos o rei Saul, que está sendo vitimado por um ataque espiritual de maneira direta. Ele estava sendo atacado por um espírito opressor e pelas referências bíblicas. Aparentemente, parece que ele entrava em um processo de transe, porque certa feita ele vai até arremessar uma lança em Davi para matá-lo, enquanto Davi estava auxiliando ele, tocando a harpa para ele se acalmar. E o próprio Davi
está aqui na outra contramão, sendo que o instrumento de Deus. Davi, ele tinha uma ferramenta nessa batalha. E qual era a ferramenta de guerra de Davi? A harpa. E quando Davi tocava a harpa, o espírito opressor saía. Eu estou trazendo esses dois paralelos para você saber que existem ataques espirituais com referências tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Quando a gente observa os evangelhos, nós vamos observar o ministério de Jesus sendo projetado de diversas maneiras. Jesus por hora tocava, por hora permitia ser tocado, por hora nem tocava, nem permitia ser tocado, liberava a palavra. Jesus ele vai operar, né, vai se manifestar dentro desses evangelhos em uma multiforme graça, de uma maneira muito diversificada. E nós vamos observar o seguinte, no evangelho de Lucas, eu gosto muito do evangelho de Lucas, estava até comentando com o pastor Maurício, porque é um evangelho muito peculiar. Aqui existem passagens que você não vai encontrar nos outros evangelhos. Inclusive essa passagem da mulher encurvada. A Bíblia vai revelar, e eu vou ler esse texto para você, eu peço para você abrir a sua Bíblia no evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Está escrito: Ora, Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E vendo Jesus, chamou e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Em outras traduções, você vai ver de maneira mais clara a atuação dessa enfermidade por conta de uma atuação espiritual. A Bíblia revela que essa mulher tinha 18 anos que andava encurvada, porque existia um espírito de enfermidade. Quando você observa Jesus, quando chega ali em Jerusalém, na Porta das Ovelhas, no tanque de Betesda, ele vai encontrar um paralítico que estava ali há 38 anos, e Jesus vai liberar uma palavra para aquele homem, e ele vai ficar sarado, vai recuperar o movimento das suas pernas, e Jesus vai se dirigir ao templo e vai encontrar este homem lá e vai falar algo muito importante para este homem. Vá em paz e não pequeis mais. Então, aqui você pode observar que essa enfermidade que estava visitando o paralítico do tanque de Betesda era proveniente de uma vida pecaminosa, uma sentença de pecado. A Bíblia diz que o pecado é salário da morte. E o pecado é proveniente de uma atuação e de um ataque espiritual. Então nós podemos dizer que essa mulher existia um ataque, um espírito de enfermidade. E nós vamos observar que, eu vou apagar aqui para você compreender, nós vamos falar agora aqui de algo muito importante, que é de uma relação que é fundamental para você compreender ataques espirituais. O homem, H aqui de homem, ele é formado por 3 elementos. Ele é formado por corpo, alma e espírito. Espírito. Corpo, alma e espírito. Quando você observa essa relação corpo, alma e espírito, nós podemos comparar que o homem espiritual ele pode sofrer ataques no seu espírito e demonstrar sinais, tão quanto nós, enquanto humanos, sofremos ataques em nossa patologia, nossa fisiologia. Sentimos dores nos rins, sentimos dores no estômago, sentimos febre, e essas enfermidades são sinais que o nosso corpo físico está em desconformidade com aquilo que é natural. E quando nós estamos em desconformidade com aquilo que é natural, nós procuramos o quê? Um médico para receitar uma solução para a nossa dor. Assim também a nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual, ela demonstra sinais que vai levar você à conclusão que você está sofrendo um ataque espiritual. Existem questões relevantes que precisam ser pontuadas. Primeiro, nós não podemos espiritualizar tudo aquilo que é sintomático. Não é toda dor que eu tenho que não existe um diagnóstico médico que eu vou dizer que é um ataque espiritual. Esse estudo e esse diagnóstico só é chegado nessa conclusão através de um processo chamado, que as pessoas não querem, discernimento de espírito. Nós precisamos ter
discernimento de espírito para chegar à conclusão que nós estamos sofrendo um ataque espiritual. E assim como o homem, na sua natureza humana, fisiológica, sente sinais que seu corpo não está bem, nós, enquanto seres espirituais, passamos por situações que eu costumo chamar de sinais de alerta. E esses sinais de alerta é como um dispositivo, é como a luz que acende. E nós podemos aqui elencar uma diversidade de ataques. Mas nessa aula aqui eu quero falar com você sobre 6 ataques, 6 sinais de ataques espirituais. O primeiro dele é distanciamento de Deus. Quando você vê a gente fala muito do primeiro amor, né? Que o primeiro amor, ele traz para a vida cristã uma disposição voluntária para a obra, uma necessidade de busca, uma adoração profunda. E às vezes a gente fala assim, é necessário voltar ao primeiro amor. Essa fala mesmo aqui, se for feita através de um mapeamento espiritual, porque eu só posso chegar a te dizer que você está doente, sofrendo um ataque espiritual através de um mapeamento espiritual. Como é esse mapeamento, pastor? É regressão? Não, não tem nada a ver com regressão, não tem nada a ver com elementos que as pessoas estão fazendo batalha espiritual, achando que batalha espiritual é um movimento, parece até muitas vezes até uma seita. É gente utilizando sal grosso, suco de uva, crucifixo, azeite, água de Jordão, lenço de Paulo. Às vezes essas referências não tem respaldo bíblico para aplicar no nosso dia a dia na batalha espiritual. E qual é, pastor? O que é que eu preciso utilizar? A palavra de Deus. Quando você observa a vida de Esté, a vida de Neemias, foi mulher e homem que passaram por mais ataques espirituais. E eles não utilizaram rosa branca, rosa vermelha, eles utilizaram jejum e oração. O caminho de toda vitória, de toda batalha espiritual inicia, o pontapé é jejum e oração. Por isso que nós falamos sempre, aqui você que está me assistindo é meu aluno, nosso aluno do curso Vida de Oração, a gente falou por reiteradas vezes, antes de fazer curso de batalha espiritual, introduza a sua vida em um contexto de vida de oração, porque nós precisamos aprender a orar e a jejuar para vencer as adversidades. E quando nós vamos observar, irmãos, o distanciamento de Deus, né? Isso que eu estou dizendo, às vezes essa necessidade de voltar ao primeiro amor é por conta proveniente de um ataque espiritual. É muito natural, é muito fluido. Existem pessoas que passaram por situações de afastamento e esfriamento espiritual. É muito natural o processo. Você deixa de buscar, você deixa de ouvir música, de louvores, você deixa de congregar, você sai do grupo do jovem, você sai do grupo das senhoras, você sai do grupo dos senhores. Às vezes você vai enxergar situações que nem existem, você criou, e aí você vai se distanciar, e esse distanciamento de Deus vai trazer para a tua vida o quê? Uma brecha. Neemias precisou fechar as brechas dos muros. E brecha significa passagem. E nós precisamos aqui andar como a cidade de Jerusalém, com os muros construídos, sem brechas. Porque brecha é lugar que o inimigo se aproveita e utiliza para entrar em nossa vida para fazer bagunça. Outro fator é fadiga. Através de um processo de acompanhamento pastoral, né, através do seu pastor ou de um líder espiritual que tem uma vida respaldada em Cristo, na palavra de Cristo, ele pode chegar e compreender que às vezes o cansaço físico, o desgaste físico é proveniente de batalhas espirituais e ataques. Pessoas que têm um cansaço físico excessivo, que não têm um diagnóstico médico específico e claro, pode estar sofrendo um ataque espiritual. É bom sempre falar pode, irmão, porque eu não sei qual é a tua situação, o teu diagnóstico. Então eu não posso afirmar que você está sofrendo um ataque porque você está com a dor na perna. Então eu preciso analisar a sua vida, fazer um acompanhamento. Por isso que nós estamos aqui para te orientar, congregar, ter um líder, ter uma direção, ter um sacerdote. Isso aqui é papel sacerdotal. Quando nós vamos ver o quê? Às vezes situação financeira. Todo mundo da casa é empregado, mas as coisas não fluem. Talvez também porque às vezes nós temos salários e nós não honramos, né, os princípios bíblicos de primícia, de dízimo e oferta, que é mandamento, que é gratidão, retribuição. E às vezes essa atitude de não cumprir princípio bíblico e princípio de Deus traz para a nossa vida ataques espirituais. Tem a situação também da falta de oração, que é interligado ao distanciamento de Deus.
Tem também agora quando você está envolvido em ataques espirituais. Um dos mais importantes sinais que você está sofrendo ataque espiritual é esse aqui, ó. Pecados antigos, ou por que não dizer pecados de estimação. Pecados de estimação, pastor Caio, é pecado de estimação, aquele pecado que você coleciona, que você não se distancia, que está sempre voltando, é um pecado reiterado. É aquele pecado que você pede perdão a Deus de noite e no outro dia de manhã voltou à prática dessa atitude, dessa situação. E nós precisamos entender o seguinte, que quando a vida cristã está sendo revisitada com essas situações antigas, é sinal que está sofrendo um ataque espiritual. Então nós precisamos fechar essas brechas. E um ponto importante, e até uma temática do dia de hoje, que era bom até eu iniciar essa aula dizendo que revelando o mundo invisível, eu não estou falando aqui de revelação de Covid-19, porque é um vírus invisível, eu estou falando que muito antes do Covid-19 existir, Satanás está aqui como o rei desse século, atuando, destruindo famílias, veio para matar, roubar e destruir, e o crente está disperso, sem querer se preparar, sem querer crescer na graça e no conhecimento. Às vezes a prioridade para a sua vida não é nem assistir essa aula, é trocar essa aula por um momento de lazer e descontração, e o inimigo está destruindo o casamento, destruindo lares, destruindo filhos, destruindo relações de emprego, e precisamos se alertar. Isolamento social. O inimigo tem trabalhado com isso aqui de maneira terrível, porque o isolamento social vai desencadear processos de depressão, de doenças relacionadas à mente, à psique, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. São tantas patologias novas e nós precisamos nos atentar a esses sinais. Eu quero aqui te agradecer a tua presença e espero ter sido claro e objetivo nessa nossa primeira aula gratuita sobre ataques espirituais. Eu te espero na nossa próxima aula, que estaremos falando sobre as armas de defesa e de ataque. Estaremos aqui dispostos a te ajudar a crescer na graça e no conhecimento e a vencer as tuas batalhas. Jesus te abençoe e eu te espero na nossa próxima aula.